Olá pessoal, sou Rafael Zen, do ftbrasil.net.br. Eu acho que a dica de hoje não podia ser mais apropriada em função do momento em que a gente está vivendo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre crise financeira? Para entender um pouco melhor o contexto disso que eu quero mostrar para você, porque eu não sou economista, eu não vou falar aqui sobre administração de dinheiro, eu vou falar sobre administração das suas emoções. Vamos entender as lições que a história nos mostra. A maior crise financeira que os Estados Unidos vivenciaram, por exemplo, foi a chamada Grande Depressão de 1929. Aconteceu um fato muito interessante, naturalmente, depois que esse movimento aconteceu, e os cientistas políticos, os historiadores puderam avaliar o que foi aquele movimento. Grandes banqueiros, com interesses financeiros muito fortes, na época, soltaram boatos a respeito de movimentos financeiros. Esses boatos fizeram com que um grande número de pessoas fosse até bancos menores, sacassem todo o seu dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro que existe no banco, ainda hoje ele é virtual. Naquela época também. Se todos os correntistas de qualquer um dos bancos modernos hoje fossem até a sua instituição financeira sacar dinheiro, a instituição virtualmente ela quebra. E não foi diferente em 1929. Então as pessoas foram até pequenos bancos, sacaram todo o seu dinheiro, a instituição financeira quebrou e outros bancos maiores, os responsáveis por aquela boataria, compraram aqueles bancos a preço de banana, uma pichincha. Então olha só como o boato ele tem a capacidade de movimentar as pessoas e de provocar situações muito palpáveis para nós. A Segunda Guerra Mundial ela também tem uma lição muito interessante em relação a isso. Muitas das cidades que os alemães invadiam, elas já tinham baixado a sua guarda exclusivamente em função de panfletos, a chamada propaganda de guerra nazista, que os alemães distribuíam, soltavam através de aviões naquela cidade, dizendo que a cidade já estava tomada, que toda a resistência era inútil e tudo aquilo não passava de boato. Então, as pessoas baixavam as armas e a guerra se venceu pelos alemães em boa parte através dessa metodologia. Então o que eu quero dizer com isso, gente, é o seguinte. Nós nos comportamos, entre outras coisas, quando nós não sabemos filtrar informação. A grande mídia de massa hoje, na verdade, infelizmente, ela se transformou em uma maneira de você dominar as mentes das massas. Então a televisão e a internet também tem se transformado nesse veículo como uma forma de você controlar a mente das pessoas. Se você gasta muito do seu tempo assistindo TV, a tendência é que você se torne aquilo que você vê. E um testemunho disso são assim os maneirismos que as pessoas incorporam depois que as novelas, principalmente dessa grande emissora, que muito investe em novela aqui no país, lançam seus personagens. Então a roupinha da fulana, o batom da ciclana, a roupa do personagem X, os trejeitos do personagem Y. Então muitos vícios sociais, muitas manias, muita coisa é importada diretamente da TV. Diretamente de novelas, e no caso dos noticiários não é diferente. Eu não assisto TV aberta, gente, na verdade nem é TV fechada, eu assisto muito pouca TV e material muito selecionado, mas há muitos anos. Mas a questão de algumas semanas atrás, eu tive na casa de um parente e ele assiste todos os noticiários que tinha no dia. Naturalmente, por uma questão de educação, por uma questão de bom senso, quem sou eu para dizer o que ele deve e o que ele não deve fazer. E eu durante alguns dias me vi obrigado a escutar todas as notícias que tinham no noticiário. E eu vou dizer assim, francamente, eu fiquei escandalizado quando eu percebi as toneladas e mais toneladas de informação emocional negativa que a TV despeja nos ouvidos, nos olhos e na mente das pessoas. 4 dias ali para mim me deixaram absolutamente esgotado energeticamente falando, de tanta informação ruim que os noticiários transmitem. A gente tem que entender, por exemplo, que notícias boas não vendem, mas sexualidade, agressividade, bate-boca,
esse tipo de coisas, assim, negatividade, o que as pessoas compram no noticiário é emoção negativa e não informação. Ah, o PIB caiu de 4,5% para 4,35%. O que isso significa para uma pessoa que não faz ideia do que esses números representam? Absolutamente nada. No entanto, todas as informações elas conduziam, elas direcionavam e elas falavam exclusivamente em crise financeira. Então, olha só. Aquilo que você vê, você se torna. Aquilo que os seus sentidos destreinados, tá? Porque tem maneiras de superar esse tipo de coisa, mas não é o ponto agora. Mas aquilo que os ouvidos das pessoas destreinadas captam, elas incorporam no seu maneirismo, no seu dia a dia. Isso é movimentação inconsciente das massas. Então, primeiro ponto, pessoal, para você conseguir fazer com que essa crise financeira ela se afaste de você o máximo possível. Tá? Se você não entendeu, eu vou ser bem claro agora. Saia da TV. Pare de assistir noticiário. Pare de ver coisas negativas. Aproveite que a internet ela traz informação, mas você pode selecionar as informações. Tá? Uma vez por semana eu dou uma olhada em sites de noticiário. Uma vez por semana. Tá? Eu até informo para os contatos de Facebook que trocam informações comigo, eu aviso para eles, olha, não adianta me escrever no Facebook querendo pressa. Eu acesso o Facebook uma vez por semana, porque também é uma catástrofe energética, em grande parte o que eu vejo lá, então eu simplesmente não vejo. Tá? Então, não permita que a sua mente receba informações negativas. Eu vou contar um caso bem interessante. Alguns anos atrás, durante um curso, uma das alunas dizia assim, ela falou para mim, nossa, Rafael, que coisa interessante, eu gostaria que você me explicasse. Depois que eu decidi que eu ia comprar um Corsa vermelho, para todos os lugares que eu olho só tem Corsa vermelho. Você pode me explicar esse fenômeno? Eu falei para ela, não, a questão é muito simples. Quando a nossa mente foca em alguma coisa, nós começamos a perceber o objeto do nosso foco ao nosso redor. Por isso, ela só via Corsa vermelho. Por isso, mulheres grávidas, algumas vezes, só veem gravidez para todos os lados, elas só veem gestantes, elas veem roupinha de bebê, elas veem enxoval, coisas que estavam no seu campo de ação o tempo inteiro. Mas a mente ela é seletiva. Quem decide aonde você vai focar é a sua consciência. É ela que tem a capacidade de dizer, isso eu quero, e eu coloco o meu foco e a minha atenção ali. Isso eu não quero. Quando você assiste noticiário, qual é a emoção básica predominante que você tem? É a do medo. Tá? Absolutamente é a do medo. A medo do quê? Medo da escassez. Quando você começa a sentir medo da escassez, você começa a ver situações ao seu redor que comprovam a escassez do mundo. E você começa, em consequência, a tomar atitudes, ações de uma pessoa que é escassa. Tá? Você começa a ver problemas, você começa a ver falta, você começa a se comportar financeiramente como uma pessoa que não tem dinheiro. Então para de investir nos seus projetos, tá? E começa a ter contato com pessoas que têm a mesma frequência que você. São pessoas que também estão vibrando na escassez. E uma coisa alimenta a outra. Tá? Então, se você quer superar essa crise em mais um degrau, primeiro, se afaste dessas informações, porque elas são apenas informações e que vão atingir o campo de consciência daquelas pessoas que estiverem sintonizadas com ela, como tudo na vida. Semelhante atrai semelhante. Segundo ponto, que hoje o nosso vídeo é rápido, é só uma dica simples. A gente deve estar percebendo que juntamente com a crise financeira existe uma crise política. Não se conecte a esse movimento. Se afaste de críticas, se afaste de julgamentos, se afaste de qualquer tipo de movimento verbal, mental, de postagens referentes a pessoas ou situações em qualquer esfera. E no momento em que nós estamos agora, principalmente da esfera política. Você se conecta com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que você divulga. Então, para citar um dos incontáveis nomes, se a presidente Dilma sabe ou não sabe das incontáveis sujeiras que existem por debaixo da política nacional, eu não sei. Eu não posso afirmar com toda certeza. Eu não tiraria
a pontinha do meu dedo para segurar com certeza que ela sabe o que ela não sabe. Portanto, eu não tenho o direito de fazer julgamentos. Mesmo que eu soubesse, ainda assim eu não teria esse direito. Porque, como já disse o mestre há 2000 anos atrás, que atire a primeira pedra quem nunca errou. Então, todos esses movimentos, pessoal, eu vou falar sobre crises num vídeo posterior, tá? Para a gente não delongar muito e não entrar em outro assunto. Todos esses movimentos, eles têm a oportunidade de passarem por nós como a brisa do vento, ou de entrarem em nós se nós abrimos as portas para isso. Tá bem? Então, na sua profissão, no seu trabalho, no seu ganha-pão, a dica é bastante simples. Você quer continuar prosperando? Faça com amor. Faça com dedicação. Faça, acima de tudo, pensando no bem-estar da humanidade, do próximo, aquela pessoa para quem você serve. Faça isso com alegria. Não faça do seu trabalho apenas uma fonte de renda. Faça isso uma maneira de servir a humanidade. Quando você dá, você recebe, e você vai ver que esse movimento financeiro, ele não vai bater na sua porta, porque você já lacrou a porta de dentro para fora. Vocês devem ter percebido, e isso é um assunto que eu quero discorrer um pouco mais para frente, tá? Que nós estamos vivendo um ambiente muito tumultuado no nosso mundo agora. É um movimento de verdade, é um movimento de revelação. Então aproveite as oportunidades que a vida te dá para cultivar a verdade, para cultivar a humildade, para cultivar as virtudes do seu espírito. E aí você impede que esse movimento de dor, que essa tempestade, ela entre na sua vida. Se porventura esse movimento já atingiu você, reflita, analise, estude para ver o que é que você precisa melhorar. E encontre pontos para ser grato. Tá? A gente falou sobre isso no primeiro vídeo dessa série. Agradeça. Se você porventura perdeu o emprego, se os seus clientes estão diminuindo, tire aquilo que te prejudique e comece a se focar naquilo que te faz bem. Desenvolva essas virtudes e agradeça todos os dias por tudo aquilo que você já tem. Alimente o bem dentro de você. Tá bem, gente? A dica é rápida e, mais uma vez, ela não exige esforço. Não no sentido tradicional. Tá? Você não precisa fazer força no sentido material para prosperar. Você sim tem que ser inteligente, você precisa trabalhar, mas isso não significa suar sangue, como algumas pessoas dizem. Não tem que matar um leão por dia para que a sua vida funcione. Use a sua consciência, coloque as virtudes para funcionar dentro de você e você vai perceber que naturalmente as coisas se resolvem. Tá bem? Bem, eu ainda vou gravar um vídeo especificamente falando em crises e como superá-la, mas essa especificamente é crise financeira. Segue as dicas aí, eu tenho certeza que você vai ter os mesmos resultados que eu estou tendo nesse momento, porque a crise passa longe da minha porta. Tá bem? Aqui em casa não tem esse movimento não, aqui eu vejo alegria, eu vejo motivos para agradecer todos os dias e em consequência é isso que a vida tem me dado todos os dias. Tá bem? Um grande abraço, faça um bom uso dessas dicas e qualquer dúvida escreve para nós aqui embaixo, tá legal? Até mais!